Existem pessoas que são salvas e pessoas que são convertidas. É diferente. Salvação é do espírito, conversão é da alma. E a conversão tem a ver com santificação. A essência da libertação é a santificação. Algumas pessoas conhecem o ministério de libertação como expulsão de demônios, e não é a mesma coisa. Expulsão de demônios é uma coisa e libertação é outra. Senão seria o ministério do sai-sai, né? Já ouviram essa expressão? Sai-sai, do demônio? Não é libertação. E eu quero trazer uma palavra de santificação para que traga libertação na vida de todos nós aqui hoje. Quando a gente fala de santificação, é exatamente essa conversão que existe na alma. Salvo você pode ser, convertido não. A conversão da alma, ela vem quando nós conhecemos os princípios e os cumprimos. Só existem dois caminhos que a gente pode estar debaixo: o da bênção e o da maldição. Quando a gente está debaixo do princípio, é o da bênção. Quando a gente está fora do princípio, é o da maldição. Isso que é maldição. É quando não está cumprindo princípios. A palavra de Deus diz em Provérbios 26:2 que a maldição sem causa não se cumpre. E também diz em Isaías que quem criou a maldição foi Deus. Então a maldição, ela serve para nós como uma lanterna para olharmos aquilo que não está bem e pararmos e acertarmos com o Senhor. Em Isaías 45:7 fala assim, ó: eu formo a luz e crio as trevas. Deus criou as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quando a gente fala assim, ela está debaixo de maldição. Mas o que é a maldição? É só o efeito, é só o sintoma. Certo? E como que eu saio da maldição? Eu volto e procuro o princípio. Qual o princípio que está quebrado? É muito simples, a gente não tem que ter medo disso. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28:15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então, olha o que Deus faz: virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Ele fala que vai acontecer isso. Ele fala que vai acontecer maldição quando a gente descobre o princípio. Maldição é resultado. E hoje eu quero falar de algumas maldições. Existem as hereditárias, que são aquelas geracionais, que podem ir até a quarta geração. E implica, assim, na vida financeira. Por exemplo, se você investiu dinheiro em aborto, investiu dinheiro em drogas, investiu dinheiro em prostituição, investiu dinheiro em jogos de azar, tudo isso gera maldição. Porque dinheiro é vida. Você colocou sua vida no reino das trevas. Por exemplo, o aborto mesmo. Se você investiu, se você comprou remédio, se você até foi com a pessoa, gastou no Uber lá, você estava tudo gerando dinheiro para maldição, que vai até a quarta geração. Só que eu quero hoje, a gente não vai trabalhar a libertação aqui das maldições hereditárias, mas a gente vai trabalhar aqui hoje uma maldição que é pouco conhecida, que se chama maldição autoimposta. Que essa a gente consegue resolver aqui agora. Toda maldição, ela vem, a autoimposta é aquela que, independente da família que eu estiver, da herança que eu tenha recebido geracional, sou eu, com as minhas próprias mãos, que faço sobre a minha vida. Esse é o termo, maldição autoimposta. E toda maldição autoimposta, eu coloco via relacionamentos na minha vida, que são 3. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com os meus irmãos e o meu relacionamento comigo mesma. Por exemplo, uma maldição autoimposta, me relacionando comigo mesma. A palavra de Deus fala em Eclesiastes 10:20. Será que consegue colocar pra gente Eclesiastes 10:20? Eu separei aqui também. Tudo biblicamente, diz assim, ó, Eclesiastes 10:20. Maldição autoimposta. Não é culpa do seu marido, da sua esposa, de ninguém. É sua. Diz assim, Eclesiastes 10:20. Nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Amaldiçoe a maldição. Nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Eu estou falando mal dos ricos? Eu estou falando mal do dinheiro? Tudo que a gente rejeita não chega perto da gente. A maldição agora do segundo tipo de relacionamento. Meu com os outros. Aí eu vou em Números 5, versículo 6. Diz assim: e o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. Quando você quer tirar vantagem
de alguma venda, de alguma coisa, isso é uma maldição autoimposta. Vocês já viram aquelas frases assim que eu falo assim, a pessoa quer tirar vantagem, ela tira mesmo, mas é dela que ela tira vantagem. Porque é uma maldição que está vindo sobre a vida dela. E o terceiro tipo de relacionamento, que é o meu com Deus. E esse terceiro tipo de relacionamento com o meu com Deus, a palavra de Deus diz o seguinte, é grande maldição que virá sobre nós. E está lá em Malaquias 3:8, que diz assim, porque pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? É Deus falando, nos dízimos e nas ofertas. Vocês, veja esse versículo 9, vocês estão debaixo de grande, ele usa, grande maldição, porque estão me roubando. Esse é o terceiro tipo de maldição autoimposta. E não dá pra gente vir com aquela frase do tipo, eu tenho os 10%, mas não sobrou esse mês. É porque Deus não é da sobra. O resto que é nosso, Ele é primeiro. Amém, irmãos? Quero trazer então esse conhecimento, essa palavra, porque nós temos poder sobre a nossa vida. Nós temos responsabilidade sobre a nossa vida. Quando nós nos amaldiçoamos em pensamento, criticando os outros, rejeitando aquilo que talvez a gente gostaria de ter e jamais vai se aproximar de nós. Quando nós furtamos, roubamos, enganamos financeiramente outras pessoas, é mais maldição sobre a nossa vida que nós colocamos. Mas principalmente, a maior e grande maldição, quando a gente rouba do Senhor. Porque é Ele que nos empresta, não é a gente que dá. Amém? Então eu quero convidá-los a ofertar e dizimar, se arrepender e confessar ao Senhor. Para que hoje essa maldição, se estiver agindo na sua vida, e você sabe se está. Porque maldição, ela traz resultado. Se você tem resultado ou não tem, você vai saber. Amém?